Minha história. Agradeço pelo meu sobrenome Carniato, que me identifica, e também pela obtenção da dupla cidadania. Entretanto, sou mais do que isso. Ou melhor, cada um de nós é maior do que um único sobrenome. Sou Inocente, Tevini, Forgiarini, Demarque, Carniato, Anziliero, Agassi e Leone. E com certeza muito mais. Minhas células são compostas por 12,5% do sangue de cada bisnono, 25% de cada nono e de 50% dos meus pais. Meu pai, André Agassi Carniato. Nonos, Ângelo Carniato e Agostinha Agassi. Bisnonos, Ferdinando Carniato e Ana Anziliero, Carlos Agassi e Santa Leone. Minha mãe, Elisa Inocente Carniato. Os nonos, Luiz Inocente e Josefina Forgiarini. Bisnonos, Francisco Inocente e Lúcia Tevini, Antônio Forgiarini e Joana Demarque. Da parte do bisnono Ferdinando, do qual obtive a dupla cidadania, nascido no bairro São Floriano, cidade de Castelfranco Vêneto, província de Treviso, região do Vêneto, Itália. Veio para o Brasil em 10 de abril de 1892 para a povoação da região de Nova Veneza, Santa Catarina. O mais engraçado é que nós, aqui no Brasil, éramos conhecidos por todos os outros descendentes de italianos por Canhato. A surpresa foi quando, no momento de eu fazer a dupla cidadania e ficar sabendo que realmente era Canhato. Os cartórios na Itália começaram as suas atividades em 1871, mas meu bisnono havia nascido em 8 de maio de 1866 e quando foram registrá-lo ocorreram a troca de sobrenome para Carniato. Além do nono Ângelo, seus outros filhos são Ana, Albina, Valentim, Joana, Páscoa, Elisa e Hermínio. Os irmãos do meu pai são Santina, Ferdinando, Otávio, Romano, Maxiliano, Helena, Anita, Domênica, Antônia e Maria. Os outros bisnonos, os quais vieram também para a povoação da região de Nova Veneza, são Carlos Agassi, que chegou em 1º de janeiro de 1892, Francisco Inocente em 28 de outubro de 1891 e Antônio Forgiarini em 31 de junho de 1896. Devido ao falecimento precoce de meu pai e eu com minha pouca idade, não possuo recordações, mas somente as repassadas pela minha mãe e irmãos. Meu pai gostava que os filhos ficassem ao seu redor e com total obediência. Meu pai era muito trabalhador. Sua cota diária de extração de carvão exigida na empresa onde trabalhava era facilmente obtida. E sobrava tempo e vontade ao retornar do emprego para trabalhar na roça. Entretanto, a relação entre meus pais não era das melhores. Nos últimos 7 anos de convivência com ele, minha mãe chorou praticamente todos os dias. Então posso afirmar que desde a minha concepção até o seu falecimento contemplo como vivência um período de 2 anos e 3 meses. Nasci em 17 de agosto de 1971, no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga. E levando em consideração a data da minha concepção de uns 9 meses, isso se dá em novembro do ano anterior. E ainda, tomo como minha verdade que fui concebido com muito amor, união e alegria, em comemoração ao aniversário da minha mãe, quando completava os seus 40 anos, 16 de novembro de 1970. Minha mãe também evitava falar, mas sabe-se que o pai dela maltratava muito a nona Josefina. Isso acontecia quando ele exagerava na cachaça. Era também muito trabalhador, mas minha mãe tinha uma certa raiva do nono, que agora foi eliminada. Minha mãe foi uma mulher que estava muito à frente do seu tempo. As lembranças que fazem necessárias até a idade de 15 anos, onde vivi no bairro Rio América, Uruçanga. E as partes já foram explanadas na história de minha mãe. Dormia numa caminha ao lado da cama dos meus pais. Passei a dormir com minha mãe após o falecimento do meu pai, estendendo-se até os meus 12 anos, que foi adquirida uma cama para mim.
Fiquei muito bravo por ter que dormir sozinho. Certa época dormia eu num lado, minha mãe no meio e minha irmã Marileia do outro lado da cama. Me recordo vagamente que em um dos quartos meus irmãos dormiam de dois em dois na mesma cama, e em outra cama duas outras irmãs. No terceiro quarto, outras duas irmãs dormiam juntas. Poucos meses após o falecimento do meu pai, eu, com 2 anos de idade, fiquei doente com pneumonia e permaneci por 9 dias internado no hospital de Uruçanga, onde minha irmã Terezinha me acompanhou. Realmente a vida não era fácil, mas minha mãe mantinha o compromisso de direcionar os filhos, em especial fornecendo educação. Ela não deixava se abater por qualquer coisa, ou melhor, ainda por nada. Ah, e até hoje ainda não se deixa abater por nada. Minhas irmãs e irmãos sempre me protegeram. Me ajudava também na roça e no bar. Às vezes brigas aconteciam no bar e determinadas pessoas andavam armadas. Minha mãe sempre adorou rosas e mantinha um jardim próximo à casa. Também plantava diversas verduras, tinha pé de mamão, abacate, figo e laranja cravo. É o que me recordo.